aprendi nessa lição e fiquei um pouco assim, na verdade um pouco não, eu fiquei com bastante temor, porque muitas vezes eu já falei assim, eu tenho certeza da minha salvação. E depois que eu comecei a ler e estudar isso aqui, eu fiquei meio assim, eu falei, será que eu sou mesmo? Porque superficialmente a gente acha que pelo fato de você ter levantado a mão, aceitado Jesus, você já está salvo. Mas o que eu aprendi, o que eu entendi, que não é bem assim. Tem um pouco mais além disso, nós vamos aprender nessa lição. O que é a salvação? Eu sou salvo mesmo? Eu posso perder a minha salvação? Como é que funciona isso? E aqui diz assim, na introdução, quem tem revista pode me acompanhar. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3. Quem não leu o capítulo 3 de João, leia em casa que vocês vão entender muita coisa. Então nós estudaremos hoje a promessa da salvação, a sua natureza e a perseverança. Amém? Amém. A palavra-chave dessa revista já fala, né? Salvação. E no tópico 1, a promessa da salvação. Eu entendi que a promessa, que a salvação, Janice, é o nosso maior patrimônio na nossa vida cristã. Eu não preciso de mais nada, Valdo. Se eu tiver a garantia da minha salvação, se eu trabalhar para que eu não perca essa garantia, eu estou bem na fita. Mas se eu não fizer a minha parte, eu corro sim o risco de perder essa salvação. E ainda vou para o inferno, dentro da igreja, não desfrutando de todos os prazeres da carne que eu gostaria, e estou aqui dentro na ilusão de estar salvo. Oi. Eu penso assim, a salvação nossa. Eu penso assim, a salvação nossa é tipo uma prova que você vai fazer, seja ela para um trabalho, para um concurso, um Enem, né? A salvação, nós não, igual a Marcida falou, eu penso assim, nós tem certeza que nós estamos salvos, e aí nós paralisamos onde nós estávamos, né? Eu penso assim, nós temos que ficar naquela incerteza que eu estou fazendo uma prova e eu só vou saber o resultado só no final. Então, se eu viver confiante que eu estou salvo, né? Eu vou acomodar e vou deixar rolar. Aí não sabe se vai. É verdade. No final, né? Exatamente. Eu estou salvo. Né? Já estou uma vez salvo, para sempre salvo, né? Só que não. Nós vamos entender. Isso. Eu fiquei na Eu dúvida. tenho que ficar sempre fazendo para garantir. Exatamente, exatamente. É igual igrejas aí que pela graça. É. Aí uma vez salvo para sempre. Ah, se fosse assim. Ia ser bom demais, pastor. Só que não. O buraco é mais embaixo. Não é assim, não. Olha só, no tópico 1 diz, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento em Números 21, do 4 ao 9, que se trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Essa serpente que foi levantada no deserto, eu li a história, é porque chegou um ponto. Obrigada. Esse outro está certo? Pastor, bebeu minha água. Pode deixar que eu vou chamar a atenção dele depois. Chegou um ponto no deserto, Márcio, que o povo estava tão injuriado com tanta coisa que eles estavam fazendo que eles começaram a reclamar.
E começou a reclamar, tirou a gente do Egito para ficar aqui passando fome, passando sede, nessa agonia, nesse trem. Começou a falar, ainda comia, né, Heloísa? Eles já estavam enfastiados. Aí o que Deus fez? Colocou um monte de serpente no meio do povo para picar o povo, para matar o povo. E eles ficaram tão desesperados, Janice, que falou assim: Moisés, ora para Deus, pede para tirar essa serpente daqui, porque está morrendo todo mundo. Aí Moisés conversou com Deus e falou assim: eu não vou matar as serpentes, mas você vai levantar um marco. Você vai fazer uma serpente, vai levantar ela no deserto. Quando eles forem picados, aí eles vão olhar para a serpente e vão ser curados. Aí foi uma simbologia, não de Cristo. Cristo não é serpente, não tem nada a ver. Mas que Jesus seria levantado no madeiro. E todos nós que estamos doentes na alma, no espírito, no mundo, perecendo de pecado, se nós olharmos para Cristo, nós seremos libertos e seremos curados. Então, nós entendemos que aqui, desde a outra lição, a gente entendeu que Deus nunca vai deixar que nada atrapalhe o plano de salvação dele. Quando a gente traça um plano, seja na nossa empresa, seja na nossa casa, seja na educação dos nossos filhos, principalmente nossos filhos, quando eles nascem, o que a gente quer, Ione? A gente quer criar eles na igreja, quer falar do amor de Cristo, quer criar educado, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eles crescem, viram adolescentes, eles não estão mais no nosso poder. Aí eles já vão conhecer outras pessoas na escola, vai querer ir para balada, vai querer ir para festinha, e lá eles vão desviar, vão aprender a beber, vão aprender a fumar, se eles não estiverem alicerçados no amor de Cristo. Mesmo assim, quando estão, ainda dá uma passeada lá fora, mas a semente do Evangelho está plantada no coração. Eles podem até ir, dar uma passeada, mas voltam, porque o Espírito Santo de Deus incomoda. Aí, o que nós fazemos? Nós interferimos, né? Você não vai sair com fulano, você não vai fazer isso, você não vai na festa, não quero que você ande com aquela pessoa, você não quer que nada atrapalhe os planos que você fez para o seu filho. E se você puder, você muda de cidade, você muda de escola, você vai conversar com a pessoa, você enfrenta qualquer coisa para poder tirar o seu filho de uma situação difícil. Assim é Deus. Ele traçou um plano para que você não vá para o inferno, Valdo, para que você não vá para o inferno, Ione, para que eu não vá para o inferno. Só que eu tenho que obedecer. Qual foi a nossa última lição? Obediência. O plano que Deus traçou para mim, eu tenho que respeitá-lo como pai. E o plano da salvação, ele veio desde lá do jardim. Por que Jesus teve que morrer? Porque quando Adão e Eva pecou, eles criaram uma dívida com Deus. Não só para eles, mas também para nós. Aí me vem a pergunta assim: se Deus sabia que eles iam pecar, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus não quer ninguém escravo. Ele deu uma opção: você não é obrigado a ficar comigo, mas eu te dou a escolha. Se você ficar comigo, você vai viver eternamente. Se você comer da fruta, certamente morrerás. O que nós fazemos o tempo todo? Comemos da fruta. Nós ficamos praguejando, irmã Luísa, Eva. Nós ficamos falando da Eva, que quando eu chegar no céu vão pegar a Eva de porrada, por causa do que ela fez, porque hoje eu passo roupa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, o homem tem que sair para trabalhar por causa da culpa da Eva. Só que nós fazemos isso o tempo todo, por causa de uma fruta. Por causa de uma desobediência, não é a fruta, por causa da desobediência. Então Adão e Eva, eles contraíram uma dívida, e o pagamento dessa dívida seria a morte, né? Só que aí Deus foi onde ele criou o plano de salvação, porque ele não podia deixar todas as pessoas da terra morrer eternamente. Aí foi onde Jesus se ofereceu, né, para vir e morrer por nós, lá naquela época. Por que nós temos que estudar o Velho Testamento? Que eu sempre falei mal do Velho Testamento. Porque quando eu quero saber, eu estava conversando com meu bem esses dias, ele falando assim: meu bem, a Vivian, o Henrique, são os nossos netos. Quando eles crescerem e tiver os filhos deles, se eles não falarem de mim, de você, eles não vão nem saber quem somos nós. Eles não vão saber a luta que nós tivemos, eles não vão saber o sacrifício que nós tivemos. Eu mesmo não conheci nenhum dos meus avós, eu não conheço a história deles. Mas Deus deixou tudo escrito para nós, para que nós o conhecêssemos.
desde lá do passado até agora. E o Antigo Testamento, ele está totalmente ligado, enraizado no Novo Testamento. Eu só entendo o Novo Testamento por causa do Velho Testamento. Não tem como eu saber o que aconteceu no Novo Testamento se eu não entender o contexto todo lá de trás. Ele é a raiz. Então o plano da salvação começou lá no Éden. Aí Jesus se ofereceu lá naquela época, Valdo. Falou assim: pai, então vamos criar um plano de salvação para que eu possa ir lá e entregar a minha vida em sacrifício a todos os outros que ainda iam nascer por mim e por você. Eu fiquei encantada quando eu li João 17 que Jesus orou por mim, sem nem saber se eu existiria. Aí nós ficamos aqui achando que somos alguma coisa. É algo tão grande, é algo tão misterioso, é algo tão poderoso, é algo intangível. Não tem palavras para falar o que Deus fez por nós. Aí, tá viva a revista. Palavra viva e eficaz. Aí aqui continua ainda no tópico 1. Desta forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar seu Filho único para salvar aquele que crê. Esta preciosa promessa traz duas realidades. Uma, a de que quem crê não será condenado. E segundo, a de quem não crê já está condenado. Só que crer, a gente fala assim: não, eu creio. Crer vai muito além de você falar: não, eu acredito. Crer não é só você crer no que você está ouvindo, é você crer e você falar para as pessoas que você crê e você viver o que você diz que você está crendo. Senão é só um Branca de Neve e 7 anões, né? Igual uma vez uma pessoa me contestou há muitos anos atrás. Ela falou, eu fui falar de Jesus para ela, ela falou assim: quem te garante que Jesus realmente existiu? Quem te garante que ele morreu na cruz? Da onde que vocês tiraram isso? E eu fiquei meio perdida, sabe, Valdo? Eu era nova convertida, eu falei assim: meu Deus, o que eu falo para essa pessoa? Aí eu conversando com ela, né, enrolando, e Deus pôs no meu coração. Eu falei assim: você já estudou? Você fez história e geografia, ciência? Já. A história é dividida como? Ela não é dividida antes e depois de Cristo? Como que a história seria dividida por alguém que não existiu? Aí ela ficou meio assim. Até porque existiu, mas não era importante. Não era importante. Aí eu falei assim: mas tem Tiradentes também, tem fulano, começou a citar. Sabe, pastor? Eu falei: mas a história não foi dividida por eles. A história foi dividida por Cristo. Tudo que você vai ler no livro de história está AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então não adianta. Eu mesmo, uma vez, a gente sempre deitado na cama e falou assim: gente, será que esse negócio de Deus existe mesmo? Esse negócio de Jesus, de céu, de inferno? Será que isso não é tudo uma coisa que alguém inventou e passou para todo mundo? Eu falei: eu acho que não, porque quando alguém inventa alguma coisa, ele não persiste. Logo ela se dissipa, logo ela sai, logo ela não existe mais. E como nossa vida, a minha dele, é de milagre em milagre, começando pela conversão, que foi o maior milagre da nossa vida, é a salvação. Não é cura, não é financeiro, não é porque eu comprei uma casa, não é porque eu tive um filho. O maior milagre é a salvação. E Cristo tem testificado conosco cada dia. Por que tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo? Se ele não existiu, se tudo isso é só uma conversa fiada. Gente, tudo que os cientistas falam, tudo que o povo fala já está falado há muitos anos atrás. Não tem conversa, irmão Manuel. E tudo que as pessoas escrevem de livros, Allan Kardec é o bambambam do espiritismo, mas o livro, que é a Bíblia de Allan Kardec, ele baseou na Bíblia de Deus. Tudo que eles escrevem é segundo a Bíblia, é imitando a Bíblia. E querendo ou não, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo
e é o livro mais atualizado do mundo. Do Islã, né? Maomé foi 1500 depois de Cristo e o livro de Maomé, ele tira Jesus é um profeta, ele não é Deus, mas ele testifica todo o Velho Testamento, né? Então, no caso aí, eles tiram a existência de Jesus como Deus e ele é como um profeta, né? Mas ele não anula totalmente, entendeu? O Evangelho nem Cristo, né? Então, e é uma das religiões que está tomando mais conta do mundo e que vai fazer parte da grande tribulação, né? Porque a maior mesquita está lá no templo que vai ser construído em Israel, né? E vai virar uma briga santa, mas tão grande, e está tudo escrito e está tudo já profetizado. E já está começando. Uma das últimas coisas que tem que acontecer é ser reconstruído o templo. E eles já começaram. E a maior mesquita do mundo está lá em cima. Em cima de onde eles vão reconstruir o templo, agora pensa. Gente, a bagaceira vai ser grande. Vai mesmo. Aí continuando aqui que diz assim: esta preciosa promessa traz duas realidades, né, que eu já falei, que é o que vai ser salvo e o que já está condenado. Quem aceita tem a oportunidade de ser salvo. Quem não aceita, já era. Já está condenado, tem conversa, Deus não volta atrás. A não ser que a pessoa queira, né? Então, logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. No tópico 1, no item 2, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido literal, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, e traz a saúde, traz o livramento da prisão, como foi o livramento do dilúvio. Desta maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo, já como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder, do pecado e da condenação eterna. Nós vemos aqui, nessa parte que a gente fala que tudo, quando a gente acredita e quando a gente crê que a providência de Deus veio sobre as nossas vidas, olha só, de tudo que Deus nos livra, do perigo, de ameaças, nos traz saúde, livramento de prisão. Só que quando a gente olha isso aqui, a gente pensa lá no Velho Testamento, que Paulo ficava na cadeia, livramento da morte, de tudo, mas não, aqui, quando nós estamos aqui, Joanice, que nós fazemos parte do reino, não do templo, não da igreja, prédio, porque muitas vezes nós estamos aqui, viemos na igreja, na escola dominical, a gente vem no culto, faz parte do culto das senhoras, faz parte, mas não estamos ligados no reino. É diferente de eu vir na igreja por religiosidade, para ninguém ficar pegando no meu pé. Por que você veio na igreja? Pai, desviou? Ai, eu não aguentava isso. Não falo que vou na igreja, não, porque eu chegar lá, todo mundo vai ficar falando para mim, ai, desviou. Ah, não, gente, é uma coisa assim que não dá. E não é disso que ele está falando aqui. Não é você vir na igreja e participar das obras da igreja, você está ligado na videira, ele fala de transformação. São esses livramentos que ele nos dá. Às vezes na nossa saúde, muitas vezes a gente sai de carro e Deus nos dá livramento, a gente nem sabe que ele nos deu livramento. Aconteceu uma vez, eu não lembro como que foi. Eu sei que teve uma chuva muito forte, e aí, não sei se foi meu bem, não lembro. Eu lembro assim como um filme, que não podia passar por aquele lugar. Que estava alagado, que as pessoas já estavam caindo, tinha um buraco, tinha não sei como é que é. E eu não sei se a nossa moto estragou, não lembro muito bem. E aí a gente ficou, essa moto pressa. Tira o celular aqui. Deus tem um propósito nisso. Se a gente tivesse ido, a gente... Então, quando acontece alguma coisa na nossa vida, que a gente acha que é ruim, é uma coisa ruim,
Ah, fiquei doente, não posso viajar. Ah, eu cheguei lá, perdi a passagem. Amém, glória a Deus, tudo dá graças. Deus tem um propósito em tudo. E para todos, não reclame. Nós falamos sobre a graça de Deus na semana passada, né? Na outra aula. Em tudo dá graças. Em Cida, deixa eu contar um testemunho aqui. Conta. Eu ia subindo com a irmã Cidinha, ali na Leopoldo de Bulhões, sempre foi livramento de Deus. Quando eu entrei na rotatória, passou um carro cruzando tão violento que eu não vi. Olha que eu cruzamos a rotatória, a irmã entrou em pânico. Ela começou a tremer e gritar. Ela falou: Wesley, você não viu? Eu falei: não. Ela falou: passou um carro aqui nessa rotatória tão rápido que você não viu? Eu falei: não. Ela falou: se tivesse pegado nós no meio, ele tinha matado nós, ele tinha arrebentado nós. E eu não vi. E Deus testificou no meu coração aquele dia que foi um livramento. Ela viu e eu não vi. Foi tão rápido o livramento que eu não consegui nem meditar. Eu que estava no volante. Quando passamos assim uns 200 metros, a irmã começou a entrar em pânico. Ela entrou e começou a tremer, começou a chorar. Eu falei: irmã, eu não vi. A irmã Cida. E aquilo ali, Deus testificou no meu coração que foi um grande livramento. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós entendemos a salvação e vivemos a palavra dele, é isso que ele faz com a gente. É isso que ele faz com a gente. Se eu mais uma vez for contar quantos livramentos Deus já trouxe, se a Luísa for contar quantas vezes Deus já livrou, a Claudiene, todo mundo que está aqui, nós vamos ficar a manhã inteira só contando de quantas coisas Deus já nos livrou. E a gente reclamou, porque a gente não sabe. Quando acontecer alguma coisa, não reclama, só fala: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, obrigado porque aconteceu isso e isso. Satanás não tem autoridade sobre o campo da graça. Ele não entra, não tem jeito, Valdo. Se você está passando por um problema, seja financeiro, seja no casamento, seja de qualquer problema, não reclame, não murmure, não fique espraguejando, não fica. Só fala: Senhor, eu te agradeço, eu te dou graças por isso que eu estou passando, porque o diabo não tem autoridade no campo da graça. Por pior que seja o seu problema, dê graças. A própria palavra fala: em tudo dai graças. Ele não fala dai graças em algumas coisas, não, ele fala em tudo. Tudo é no bom e é no ruim, é na fartura e é na bonança. Em tudo. Nunca se esqueçam disso. Quando você pensar em volta, fala: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças por isso, por isso, por isso e por aquilo. E aí o diabo não vai entrar e acabar de arregaçar o resto. No campo da graça, o diabo não tem autoridade para entrar. Quando você abre a boca, sai alguma coisa da sua boca, um palavrão, um xingamento, ele já pega aquilo, ele fica só esperando. Ele já pega aquilo ali e já vai agir em cima do que você deu autoridade para ele. Mas se você está naquela situação e você fala: Senhor, eu te dou graças por esse patrão que eu tenho vontade de matar ele. Eu te agradeço por esse homem. O diabo já não tem mais autoridade para agir no seu patrão. É assim que funciona. Mas não pode murmurar, não, né? Não. Dá graças. Dá graças. Exatamente. Eu tinha uma mania assim, ó. Eu bati o pé. A palavra não estava pronta. Ixi, meu Deus do céu, não tinha ninguém que falava besteira naquilo, e palavra não tinha. Aí eu aprendi. Agora, quando eu caio alguma coisa, eu falo: oh, Jesus amado, glória a Deus, oh, aleluia. Mas a vontade é outra. Por que a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis? Ninguém é de fé. Jesus era a única pessoa que não precisava ir para a igreja. Ele não precisava, se ele não quisesse, ele não precisava ir para a igreja, pastor. Mas todos os dias ele estava no templo, desde os 12 anos. A primeira vez que ele subiu, que eles estavam voltando da onde mesmo? Eles subiram da África para Jerusalém. Eles foram fazer Jerusalém por causa do censo, né? Para ir lá, falar. Quando ele estava voltando, o que Jesus fez? Desapareceu. Aí ele foi para onde? Que os pais encontraram? Lá no templo, ensinando. Então ele começou cedo, com 12 anos, né? Então, se o próprio Jesus precisava estar na casa de Deus, ele era o próprio Deus, não quando ele estava na terra. Quando ele estava na terra, ele era 100% homem. E nós, muitas vezes, não queremos vir. Nós achamos
estava totalmente ligado no Pai. É o que nós temos que fazer para não perder a nossa salvação. Ainda no tópico 1, agora no item 3. O Salvador, a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. O preço lá, a dívida lá que Adão e Eva fez para nós. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter. Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado. Todo. Nascer, é bebezinho, pequenininho, ele já nasce corrompido. Não tem? Bonitinho, inocentinho, mas ele já nasce corrompido. Rebequinha já nasceu corrompida. Luiz Miguel já vai nascer corrompido pelo pecado. Meus netinhos, tudo corrompido pelo pecado. Já nasce assim. O que nós temos que fazer? Trazer para a casa de Deus para que ele seja ensinado nos caminhos do Senhor. Quantas crianças não deveriam estar aqui na escola dominical agora? Quantas mães não deveriam estar aqui aprendendo a palavra do Senhor para que possa praticar em casa? Muitas não podem estar, mas muitos não fazem questão. Eu, durante muitos anos, não fiz questão, meu bem sabe. Eu falava assim, não gosto de escola dominical. Não vou na escola dominical. Não gosto, então não vou. Nós vamos falar disso aqui agora, né? Por isso que eu comecei a questionar as minhas atitudes. Eu falei, Senhor dos Exércitos, tem misericórdia de mim, que eu estava estudando isso aqui. Eu parei de estudar e comecei a orar. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa isso, perdoa aquilo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe eu perder minha salvação. E eu comecei a orar mesmo, desesperada. Por quê? Se nós estamos aqui, tem um propósito. Se Deus já morreu por mim lá no começo, ele foi cancelando o CPF de todo mundo que estava aqui, destruir chegar no nascimento de Cristo. Aí chega aqui, eu vi que já sei que todo mundo passou por isso. E eu tenho o privilégio de receber de presente, de bandeja, a salvação. Nós vamos, daqui a pouquinho vocês vão entender de que eu estou falando. E ele continua aqui. Nós nascemos corrompidos. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. O que é permanecer? Está falando aqui não fala assim, mas todo aquele, quem se arrepende e crê em Jesus, jamais perecerá. Não, quem arrepende, crê e permanece. Se você não permanecer, se você não pertencer a Jesus, se você não conter, não firmar, não enraizar, não fizer parte, não vai, não adianta, vai perecer mesmo. Deus fala com a gente através dos nossos filhos, através das nossas atitudes, através de uma música, de uma pregação, através de um abraço. Uma vez eu estava na igreja, lá no Góis ainda, eu estava falando, Senhor, eu estou aqui nessa igreja, mas eu não me sinto útil aqui, eu não estou assim, né? E eu sempre gostei muito de abraçar as pessoas. Aí quando foi uns 3 dias depois, a irmã Conceição chegou em mim e falou assim, irmã Cida, aquele dia que você chegou na igreja aqui para a escola dominical, você me abraçou, você falou assim, Jesus te abençoe, irmã Conceição, eu te amo em Jesus. Eu estava com tanta dor nas minhas costas, mas eu estava com tanta dor que eu estava quase indo embora. Quando você me soltou do seu abraço, eu não tinha dor mais. Aí eu falei, meu Deus, Deus fala com a gente através de uma atitude. Olha só, tópico 2, a natureza da promessa de salvação. Existem 3 tópicos que nós vamos estudar aqui: a justificação, a regeneração e a santificação. Vamos começar com a justificação. Podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Salvífico é o que salva, é o que cuida, né? Então, o primeiro tópico é que é a justificação. Um dos aspectos das obras salvíficas que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo
e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, com todo o seu coração. O que nós estudamos na lição passada? Que Deus fala que do nosso coração procede todo o sentimento. E que antigamente ele escreveu as leis dele nas pedras, não foi, Janice? Onde ele levou Moisés para o Monte Sinai, ficou lá 40 dias e 40 noites. Moisés deve ter levado uns 2, 3 dias para subir aquele monte. Ficou lá e Deus deu todos os preceitos, todas as promessas, que foram mais de 600 promessas, mais de 600, não pode isso, não pode aquilo, mas o principal ele escreveu nas tábuas da lei. E depois, na nova aliança, do Novo Testamento, ele falou que ia escrever as promessas dele no nosso coração, no nosso interior, que é o nosso coração, de onde saem as nossas emoções, as nossas vontades. A nossa alma, o nosso coração é que decide quem vai ganhar essa guerra, é a carne ou é o espírito? A minha carne conversa com a minha alma, mas a minha alma não conversa com o meu espírito conversa com Deus. Quando que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu passo por uma regeneração. Nós vamos estudar isso aqui agora. Então Deus nos justifica quando nós o amamos de todo o nosso coração. Não é uma parte do coração. Ah, meu coração são as minhas emoções. Ok, então eu dedico aqui ao meu Senhor, o meu serviço, a minha casa, mas meu dinheiro não. Eu já ouvi muito crente falar, eu sou convertido, mas meu bolso ainda não converteu. Tá fora. Já ouvi muito. É uma moça que eu conheci não, sabe que vou explicar. Tem uma moça que eu conheci numa circunstância assim, meio complicada. E aí ela falou que eles servem Deus, eu não entendi muito bem. Eles falaram que são evangélicos, mas não vão para a igreja porque a igreja pede muito dinheiro. Aí eu fiquei assim naquela, né? Eu falei, não, vamos lá na minha casa uma visita para vocês verem. Eles não vão ficar te pedindo dinheiro, não. Então ficar tranquilo. É disso, mas as pessoas assim, são pessoas que já foram muito machucadas, você pode ter certeza. Eu, mas meu bem, passamos por um processo doído, com esse negócio de dinheiro, não é brincadeira não. Mas nós temos que converter todas as áreas da nossa vida. Então é de todo o coração, é tudo dele para ele, são todas as coisas. E continuando aqui, quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração, é declarado o quê? Justo. Isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absorvido, é salvo por intermédio da justificação. O pecado é visto por Deus como se não houvesse praticado mais transgressão alguma. Olha isso, gente, é muito forte. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você se converte, quando você levanta o seu braço e fala, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. A partir daquele momento, há festa no céu, porque uma alma se converteu. E a partir daquele momento, Deus apaga, Val, tudo que você fez no passado. Ele não se lembra mais das suas transgressões. Ele fala assim, Valdo, Joanice, Wesley, a partir de hoje, Márcio, a sua vida acabou. Lá atrás você esquece. Agora você vai ser uma nova pessoa. Aí entra uma das partes mais difíceis. Dessa forma que nós somos justificados. E é por isso que temos plena paz para com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora entra a segunda parte, que está no item 2, que é a regeneração. Eu não posso mais voltar ao vômito. A palavra de Deus fala. Eu não posso, igual meu bem, né? Foi liberto do vício, de tudo. E aí está na igreja. Aí, o que ele mais ouve falar das pessoas que passaram com ele? Agora que eu já não bebo mais, eu posso beber socialmente. Não pode. Não pode. O que o bispo Rinaldo falou bem?
todos os cristãos, 90%, qual que é a pergunta que ele mais ouve das pessoas? Eu posso beber? E a igreja dele tem muitos mil membros. E ele falou que 90% dos crentes chegam nele e falam assim: bispo, eu posso beber socialmente? Eu sei que eu não sou um líder, não sou liderança, não tenho liderança nenhuma. Mas se eu tivesse, eu seria bem claro. Quem bebe não é crente. Quem é convertido de verdade, conhece o Evangelho, teve ou tem experiência com Cristo, ele não bebe bebida alcoólica e nem usa outro tipo de entorpecente. Eu penso assim: quem bebe não é crente, não é convertido. Amém. Está dado o recado. Então, se você não faz mais parte daquela família do mundo, por que eu vou trazer o lixo do mundo para a casa de Deus? E eu ainda vou influenciar outras pessoas que estão aqui dentro. Então eu não posso. É onde entra aqui o item 2, a regeneração. Olha só o que ele fala. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário, não é opção. Ione, não é opção, Márcio, é necessário. O que é necessário, Mancida? Que ocorra a regeneração, denominada de novo nascimento. Não adianta eu estar dentro da igreja e eu estar xingando, eu estar falando, eu estar murmurando, eu estar espraguejando, eu estar fazendo tudo que eu fazia no mundo, estou bebendo, estou olhando homem e mulher na rua, estou vendo pornografia, estou roubando, estou fazendo tudo que eu fazia, só que eu estou na igreja. Ah, mas Deus vai me libertar, Deus vai me curar. Sim, a partir do momento que você queira. Vou falar de novo, quando meu bem foi para o movimento de homens livres, antes deles entrarem, eles têm que passar por uma triagem. 30 dias. Eles conversam com eles todos e dizem: você quer parar de usar droga, de beber? Quero. No outro dia, você quer, você tem que querer. Se eu estiver aqui dentro e eu não quero, eu estou por estar porque eu me sinto bem, eu não sou uma pessoa salva, porque eu não regenerei, eu não nasci de novo, eu só aceitei Jesus. E aceitar Jesus não é suficiente, é um processo. Olha só o que diz mais na frente aqui: um novo nascimento. Uma pessoa nasce de novo e passa por um processo de transformação interior, em que o coração, o que é o coração? As emoções, as vontades, as decisões. O Espírito Santo não decide nada por mim, Janice. A circunstância, a vida, as situações me apresentam coisas que eu vou decidir. O meu coração, a minha alma, o meu interior que vai decidir. Não é o Espírito Santo, não é o diabo e não é Deus, sou eu. Eu que decido. Aí eu tomo uma decisão errada, se não deu certo, eu falo que foi o diabo. Se deu certo, eu falo que Deus me abençoou. Mas eu sou neutro. Não, eu não sou elemento neutro. Eu sou o meu maior inimigo. Eu que me prejudico e eu que faço com que as coisas dão certo através das minhas decisões. Tem aquele ditado do mundo que fala assim: você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele. Você entendeu? Então, muitas das vezes, quando a gente tem poder, a gente tem que ser convertido. Porque tem muito filme, né? Vocês sabiam que o Super-Homem ele foi inspirado em Jesus? Porque ele é convertido, ele não usa o poder dele para o mal, ele não usa a visão de raio-x dele para ver mulher pelada, e ele tenta salvar a humanidade de todas as coisas, né? Você já pensou se eu fosse um super-homem? Rapaz, eu queimava um camarada só de olhar ele. Por isso que nós não temos poder, só Jesus.
Só Jesus que tem. Olha aqui, continuando aqui, que essa obra, que obra, minha filha? De regeneração, irmão. Essa obra de regeneração, o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco de diversas formas. Quem aqui já sentiu assim, Márcio? Você está com vontade de fazer alguma coisa, ou de tomar alguma decisão, aí você fica no coração assim, que a trem te incomodando. Você fica assim, você não tem paz, você fala assim, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, não sei se eu compro, será que eu vou, será que eu não vou? Aí você fica assim, gente, Deus podia me responder, você já sabe a resposta. Nós já sabemos que é não, ou nós já sabemos que é sim, mas a gente fica procurando aquele negócio assim, querendo que Deus responda pra gente o que a gente já sabe que é a resposta. Aí aqui diz assim, ó, esta obra de regeneração, ela é feita diretamente pelo Espírito Santo. Se eu oro, se eu jejuo, se eu consagro, se eu congrego, se eu faço tudo como manda a Bíblia, tudo como está escrito, não tem como eu não ser salvo. Não tem como eu perder a minha salvação. Mas aí aqui continua assim, então o pecador se torna filho de Deus. Quando que o pecador se torna filho de Deus, Senhor? Quando ele é regenerado. Não é quando ele aceita. Quando ele aceita, agora ele faz parte da família de Deus. Mas ele vai ser, olha aqui, o pecador se torna filho de Deus e nova criatura que anda em novidade de vida. Uma vez que recebemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus, quando nós nos transformamos. Isso é todo dia, né? Todo dia nós temos que fazer isso. Todo dia nós temos que fazer uma higiene emocional à noite, quando você for deitar, você tira do seu coração aquilo que você ouviu que te fez mal, aquilo que você falou, que você pecou. Antes de você dormir, dobra os seus joelhos e fala, Senhor, hoje eu falei isso para minha esposa, hoje eu falei isso para o meu marido, hoje eu bati no meu filho quando eu estava com raiva, hoje eu falei isso para o meu funcionário, me perdoa. Faz uma higiene emocional. A palavra diz, Jesus diz que quando a gente está em Cristo, a gente é uma nova criatura. Essa higiene espiritual, emocional, da alma, a gente tem que fazer todos os dias. E a gente tem que fazer uma analogia em nossa vida, se a gente se tornou pessoas melhores. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos e somos obrigados a ser pessoas melhores. E de vez em quando eu faço uma volta no passado, eu me tornei uma pessoa melhor. Amém. Eu me tornei uma pessoa melhor. Eu sou melhorzinho do que quando eu tinha 20, 30, 40 anos. Eu tenho melhorado. Então, quando a gente se torna pessoas melhores, é bom, porque a gente se torna pessoa convertida. E é bom para a família, para a casa, no trabalho, em toda a sociedade. Ela agrada da gente quando a gente se torna pessoa melhor. Pessoas melhores através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa generosidade, da gente ser pessoas mais generosas, né, com o próximo, né? Eu penso assim, nós temos que ser pessoas melhores. Dia após dia. Todos os dias nós temos a oportunidade de fazer diferente. Cada amanhecer na nossa vida, abrir os olhinhos de manhã, Deus está te dando mais uma oportunidade de corrigir hoje o que nós fizemos errado ontem, de perdoar hoje quem nós não perdoamos ontem, de pedir perdão, de conversar com alguém, aquela pessoa que você ficou de ligar para ela, que está precisando de um conselho, de uma conversa, você não ligou ontem, liga hoje, porque talvez amanhã nós não estejamos mais aqui. Né? Então, a nossa vida ela é muito breve, e para que nós não percamos a nossa salvação, nós necessitamos de regeneração, nós precisamos de transformação. E a terceira coisa que nós necessitamos está no item 3, ainda no tópico 2, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu enxergo a santificação como Na outra lição nós aprendemos que a santificação é ser separado, é ser um povo exclusivo, é ser kadosh. Mas, como que eu faço isso?
Eu sempre ouvi, eu lembro quando eu era jovem, que eu estava na igreja, a pessoa tem que santificar, a pessoa tem que ter santificação, fazer o curso sobre santificação, mas fala, mas não explica como. Tá, tem que santificar, como que eu me santifico? Como? Vigiando. A palavra não fala primeiro vigiai e orai. A Bíblia não fala orai e vigiai, fala você vigiar primeiro. O que é vigiar? A hora que você vai fazer uma coisa que não procede de Deus, você volta. Tá? Não vou fazer isso, não vou falar isso. Nossa, minha vontade é chegar e meter o pé na porta e falar, não vou fazer. E isso que eu tenho que fazer, eu não quero, mas eu vou ter que fazer. Porque é minha função fazer, então eu vou fazer. Quando você santifica, você começa a pensar nas coisas do alto, você começa a viver a palavra de Deus. E Salmo 1 fala que bem-aventurado é o homem, como é que fala? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e que da sua lei se alimenta, dia e noite. Não é só no dia de culto, é dia e noite. Todos os dias eu estou postando no grupo a palavra do dia. Leiam a palavra do dia, vocês têm revista, todos os dias leiam a palavra do dia para vocês verem que vai fazer diferença. Saiu de casa, mas meu bem, a gente pega nas mãos, eu e a Isabel, nós abençoamos aquele dia, nós entregamos aquele dia na presença do Senhor. Senhor, hoje será um grande dia. Leva meu esposo em segurança, leva minha filha em segurança, e tal, e ora por quem está enfermo e tudo, e vai. Já debaixo da unção do Senhor. Todos os dias. A gente não sai sem orar. Não pode. Porque o nosso dia pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Então o dia tem que estar entregue debaixo das mãos dele. Só com essa oração, só com essa entrega, nós já anulamos várias investidas do inimigo sobre a nossa vida. Agora eu te falo uma coisa. Por que o diabo nos tenta? O tempo todo. Nós estamos falando aqui de santificação. Eu vou falar esse negócio do diabo agora. Aí que fala assim, a santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é o resultado da crucificação de Cristo, da morte, da entrega dele. Ele não foi assassinado, ele não foi morto. Igual uma vez eu vi uma pessoa falando assim, mataram Jesus, assassinaram Jesus. Não. Ele se ofereceu. Já pensou, não? Você fala assim, não, gente, eu vou... Pode matar, pastor. Pega o revólver lá, pode me matar aqui, me mata e deixa o resto tudo vivo. Eu não, estou fora. Mas ele se ofereceu. Tanto que ele se entregou e se ofereceu quando o mal cortou a orelha do soldado. Se ele quisesse ter orado ali e pedir legiões de anjos que o livrasse naquele momento, um anjo só mata 200 mil pessoas, né? Se ele não tivesse se entregado, ele poderia, através do poder de Deus, através dos anjos, ele poderia ter se livrado e corrido o tempo todo fora do ministério que foi proposto para ele por Deus, né? Como a Cida falou, ele se entregou, porque com poder, mesmo ele sendo 100% homem, mas ele tendo moral com Deus, que ele era um Deus, e quisesse se livrar através de proteção de anjos, eles não teriam pego ele, mas não teria a promessa vindoura de morrer na cruz e trazer a salvação para nós, que somos gentios hoje, não é verdade? Amém. É isso. Então ele se ofereceu, ele falou, tem que haver um derramamento de sangue, o preço que ele pagou por mim e por você foi muito alto. Agora aqui fechando o que nós lemos aqui no final, onde fala assim, na santificação. Olha só, em primeiro lugar, por meio da justificação. O que é por meio da justificação? A santificação, ela vem por meio da justificação, que foi o que nós lemos lá em cima, que é o aceitar Jesus, e depois pela transformação, pela regeneração, que nós somos santificados por Deus, de maneira posicional, ou seja, imediatamente. A partir do momento que eu aceito Jesus,
imediatamente ele já esquece todos os meus pecados. Aí vem a regeneração, ele tem que mudar, transformar meu modo de falar, parar de contar piada suja, igual eu contava, parar de mentir, igual eu mentia, parar de usar roupa que mostrava meu corpo todo, parar de um monte de coisa. Aí eu parei com tudo, de fumar, de beber, eu não prestava. Hoje eu sou uma nova criatura, mas porque eu quis essa transformação. Nós temos que querer essa transformação. Meu bem também, ele quis. Dia que lá no Movimento Jovens Líderes o pastor perguntou: quem aqui quer ser um homem íntegro, ter família e ser um homem respeitado? Ele foi o primeiro. Ele deu um pulo e falou: eu quero. E ele orou para ele e falou assim: Deus vai te dar uma esposa, uma família e uma empresa. E ele quis. Então ele pagou um preço. Foi fácil? Não. Nada é fácil nessa vida. Tudo tem preço. E o preço que Jesus pagou por mim e por você foi a morte na cruz. Em segundo lugar, nós somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Eu me santifico, Valdo, me relacionando com Cristo. E Ele fala comigo, e Ele fala com você, como Ele falou através do seu passageiro. Ele fala com você através de uma tristeza que dá no seu coração, um arrependimento de alguma coisa que a gente fez. Tem coisa que a gente fala e a gente fica assim: para que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Isso é o Espírito Santo te incomodando para você ir lá e pedir perdão. Quando você chega lá, mas meu bem, nossa vida inteira, no começo da vida, eu o dia inteiro pedindo perdão. Eu falo assim: não vê se eu perdoa. Por quê? O Espírito Santo incomoda e nos faz pedir perdão, nos faz arrepender. Isso já é parte da santificação. Sem a justificação de Cristo e sem a regeneração, sem a transformação de caráter e sem relacionamento com Deus, nós não alcançamos a santificação. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo. O que ele quer dizer aqui? Que eu vou ter que fazer esse processo toda a minha vida, até o dia da minha morte. Seja na volta de Cristo, se a gente for ver o arrebatamento, ou seja até o dia que Jesus vier me buscar. Jesus pode me buscar hoje, pode me buscar amanhã. Eu estou pronto para ir. Eu tenho convicção de que eu vou ser salva. Meu bem sempre fala assim: e se a gente tiver certeza e quando a gente morrer, a gente for para o caminho errado? Falei: Deus me livre. E se a gente desviar no meio do caminho? Falei: misericórdia. Então nós temos, para ser santificados e morar com Cristo, a primeira coisa que nós temos é nos preocupar com o reino de Deus. O nosso alvo, nós não podemos tirar os olhos do alvo. Eu estou terminando, pastor. Eu quero ler com vocês aqui, não sei se é em Romanos, é Atos. Atos 14, 21 e 22. Alguém abre para mim, por favor. Gente, eu até falei isso na oração. Enquanto que a gente muitas vezes fica dando ênfase a coisas tão significantes, enquanto que os nossos irmãos lá atrás passaram por tantas coisas ruins. Alguém abriu aí? Atos 14. Atos 14, 21 e 22. Pode falar? Pode. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e foram feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando-os, permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nós possa entrar no reino de Deus. Paulo está falando aqui para os discípulos, animando os discípulos para serem permanentes e firmes, perseverar na fé. O que aconteceu com Paulo antes dele falar isso aqui? Os judeus juntaram lá e um foi atiçando o outro e fizeram uma rebelião lá e apedrejaram Paulo. Foi, pastor? Apedrejaram Paulo. Gente, apedrejar naquela época não era pedrinha de brinca, não, era pedra para matar mesmo. Era pedra do tamanho de uma batata, um tijolo.
para matar mesmo. Eles apedrejaram tanto Paulo que falou assim, morreu. Ele ficou desacordado, arrastaram Paulo e colocaram do lado de fora da cidade. Aí os discípulos viram, levaram ele para dentro. Eu creio que deve ter limpado ele, arrumado, fez alguma coisa, deu um banho, deu uma comida, vestiu uma roupa dele, um curativo, e falou assim, agora você fica aqui descansando. Não, o que ele fez? No outro dia ele já foi viajar com Barnabé. Aí ele viajou e falou assim, olha, não desanimem, fiquem permanentes na fé, porque as tribulações, elas vêm, mas o importante não é a tribulação, o importante é o reino. O que eu aprendi com isso? Nós pegamos coisas insignificantes aqui, nós pegamos coisas ridículas na nossa vida e colocamos como empecilho para servir a Cristo. Paulo foi apedrejado, Val. Ele não estava dando conta nem de andar. Uma coisa que cai no nosso pé, a gente falta morrer. Ele devia estar com a cara quebrada, inchada, tudo arrebentado. Eu creio que ele estava andando assim, ó. E ainda falou, não, vou lá para a cidade, não sei da onde, vou lá evangelizar com o Barnabé. Ele foi arrastando. E nós aqui, por uma falta de dinheiro, por uma falta de um emprego, por uma coisa que nós não temos, nós começamos a espraguejar Deus, nós começamos a falar de Deus, nós começamos, porque para mim não dá certo, porque tudo para mim. Não, esquece a tribulação. Ora, com fé. Aqui nós acabamos de aprender que pela justificação, pela regeneração e a santidade, nós teremos o nosso corpo glorificado e moraremos com Cristo. Não vamos esquecer o alvo, que é o reino de Deus. As outras coisas, passa reto. E vamos estar sempre em fé, perseverantes na união com Cristo. Amém? Amém.